gente, boa noite. Bom, prazer estar aqui pela primeira vez com vocês. Acho que a Vanessa já deve ter falado um pouquinho sobre mim. Meu nome é Carolina Bottino, sou perita da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Entrei no mesmo concurso que a Vanessa em 2011. Só que, diferente da Vanessa, eu sou bióloga de formação. Fiz o mestrado na Fiocruz, terminei o doutorado esse ano no Inmetro. Então eu trabalho desde que eu entrei, desde 2013, desde o começo de 2013, já vão aí 6 anos e meio. Desde que eu entrei, eu trabalho no IPPGF, que é o Instituto de Pesquisa e Perícias em Genética Forense, que é o órgão da Polícia Civil que é responsável pelos exames de DNA da esfera criminal do Estado todo. Tá? É o único órgão do Estado que é responsável pelos exames de natureza criminal dessa parte de genética. Tá? Então, hoje eu vou trabalhar com vocês alguns assuntos relacionados a essa questão da genética. No último concurso que teve para odontologista, em 2011, aqui no Rio de Janeiro não foi cobrada essa parte de genética, mas é um conteúdo que costuma cair em outros estados, né? Em concursos de odontologista em outros estados sempre aparece. Então, existe uma grande possibilidade de que no próximo concurso acabe aparecendo também, né? Então, eu procurei fazer uma aula. Eu sei que é um tema que muitos de vocês provavelmente nunca ouviram falar, ou então vão resgatar alguma coisa da bioquímica básica lá, muito tempo atrás, primeiro, segundo período da faculdade. Então eu tentei trabalhar da forma mais mastigada possível. Eu sei que é um assunto que não faz parte da rotina de vocês. Então, a qualquer momento, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me questionar, tá? A gente está aqui para tentar trabalhar isso aí da melhor forma possível, menos traumática possível, tá? Vou, eventualmente, jogar uma sopa de letrinha em cima de vocês, de DNA, de PCR, de ATCG, de VNTR, de STR, vou jogar essa sopa de letrinha, mas prometo que eu vou traduzir todas elas para vocês, tá? Bom, então, fiz um pequeno resuminho dos tópicos que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Todos eles estão na apostila, que já está com todo mundo, né? Só não tem as imagens, mas todo o conteúdo que eu passei aqui está na apostila já, só eventualmente alguma imagem, algum esquema que vocês queiram fazer. Só tem um slide que eu acabei esquecendo de colocar, é uma coisa bem pequena, uma informação bem pequena, mas que eu sinalizei aqui, então eu vou avisar para vocês quando tiver que fazer o adendozinho aí, que é um conteúdozinho pequenininho que eu acabei esquecendo de colocar no trabalho escrito. Mas eu vou sinalizar para vocês aqui, posso até dar um tempinho maior se vocês quiserem copiar o slide, tá? Bom, então a gente vai começar a aula falando de alguns conceitos básicos de biologia molecular. Vamos resgatar aí a bioquímica do primeiro e segundo período. Vamos tratar de aplicações do exame de DNA. Então, em que situações, dentro da investigação, que o exame de DNA ele pode ser útil. Vamos falar de coleta e armazenamento de amostras biológicas, que dentro das provas de odonto legal é o conteúdo que normalmente ele é mais cobrado, então é o que eu vou pedir maior atenção de vocês para essa parte de coleta e armazenamento de amostra biológica. Depois a gente passa para o exame de DNA propriamente dito. A gente vai falar de alguns marcadores genéticos de interesse forense. Então a gente vai falar de alguns marcadores, né, que são os locais genéticos que a gente analisa. Alguns que são aqueles chamados autossômicos, que estão nos cromossomos autossômicos, no nosso DNA nuclear, no nosso genoma das células. E vamos falar também um pouquinho de DNA mitocondrial, tá? Que também é um outro tipo de exame que também tem as suas utilidades dentro do contexto forense. Vamos falar de algumas técnicas de análise, como a PCR e a eletroforese. E o último assunto da nossa aula vai ser a parte de bancos de dados, de perfis genéticos, e vamos falar um pouquinho também do CODES, tá? Então, eu acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido falar de alguma coisa, porque, afinal de contas, DNA meio que está na moda, né? A gente escuta falar de DNA até em coisas que não tem nada a ver com DNA, tipo shampoo, tipo gasolina, né? Mas, também, para quem já gosta de um seriado de investigação, muito provavelmente já ouviu falar de muitas coisas
a respeito de DNA. Já ouviu falar de codes, já ouviu falar de perfil genético. Porque a amostra coletada no lugar tal deu um match com suspeito de não sei das quantas, né? É um certo efeito CSI, né? Que o pessoal até estuda um pouco isso, que as pessoas acabaram se interessando muito por essa parte pericial aí do começo dos anos 2000 para cá. Mas, saindo um pouquinho da fantasia e entrando agora na realidade, o exame de DNA, de fato, ele, quando a gente pensa nos seriados americanos, tem uma boa dose de fantasia, né? O exame de DNA não fica pronto em 2 horas, mas também tem uma boa dose de realidade. E uma boa dose de realidade também, para quem tiver interesse, eu recomendo esses documentários aqui, todos eles estão na Netflix, tá? Boa tarde. E todos eles, em maior ou menor medida, falam um pouco de DNA. De forma bem sucedida e de forma mal sucedida, né? Por exemplo, esse primeiro aqui, que é o documentário chamado Amanda Knox, eu não sei se algum de vocês já ouviu falar sobre esse caso. Ele aconteceu na Itália, 2006, se eu não me engano, ou um pouquinho depois, não me lembro agora exatamente. Mas essa moça, Amanda Knox, ela era americana, estava fazendo intercâmbio na Itália e foi acusada, ela, junto com o namorado italiano, de ter assassinado uma colega de quarto dela na época. E aí ela vivia dizendo que não tinha nada a ver com a história e tudo mais, e chegou a ser condenada na Itália por causa de uma evidência de DNA que foi mal interpretada. E depois acabou sendo absolvida, né? Mas é o que ela fala no... o slogan, né, do documentário, vamos dizer assim. Ou eu sou uma psicopata em pele de cordeiro, ou eu sou você. Porque poderia ter, da mesma forma como aconteceu com ela, poderia ter acontecido com qualquer um, né? Tem também esse seriado aqui, que conta a história do caso O.J. Simpson, que aconteceu em 92. O.J. Simpson, um jogador de futebol americano, foi acusado de matar a ex-mulher e um suposto amante dela. Na época, 1992, estava surgindo a tecnologia de DNA e tal, era tudo muita novidade. E na época, evidências que pareciam acima de qualquer suspeita, com um bom advogado, foram meio que derrubadas, né? Então, esse seriado, ele mostra de uma forma bem interessante como que foi esse processo. É um espetáculo, tem o Cuba Gooding Jr., tem uma série de atores aí famosos, então recomendo bastante. Esse outro seriado aqui, Inocente, uma história real de crime e injustiça, ele conta a história de 2 casos reais que aconteceram numa cidade dos Estados Unidos, onde pessoas que foram condenadas injustamente na década de 70, 80, tiveram seus casos revisados e chegaram a ganhar a liberdade graças aos exames de DNA que não estavam disponíveis na época. E aí isso plantou a semente do chamado Innocence Project, que tem hoje nos Estados Unidos, que é um programa de revisão de sentenças, principalmente de condenados à morte, em casos onde os exames de DNA não estavam disponíveis na época. Então esse Innocence Project ele já soltou aí uma centena de pessoas, graças a essas revisões que eles passaram a fazer. Provas Suspeitas é um seriado que em cada episódio eles discutem também interpretações mal feitas de provas criminais. Então, um dos episódios fala também de exame de DNA. E o desaparecimento de Madeleine McCann, alguém já deve ter ouvido também falar dessa história. Se eu não me engano, aconteceu em 2009 ou 2010. A família McCann, uma família inglesa, estava passando férias em Praia da Luz, em Portugal. Um casal com 3 filhos, né? A Madeleine na época tinha 3 anos, eles tinham um casal de gêmeos de 1 ano e pouquinho, e a Madeleine sumiu. Até hoje não se sabe o que aconteceu com ela. Algumas teorias dizem que ela foi sequestrada, que ela foi morta, mas enfim, seja como for, ela até hoje nunca foi achada nem viva nem morta, ninguém sabe o que aconteceu. E algumas evidências de DNA foram usadas nesse caso, principalmente para inocentar os pais de terem algum envolvimento no sumiço da filha. Então, para quem estiver naquele momento querendo desanuviar dos estudos e liga na Netflix e fica passando sem saber o que assistir, recomendo esses documentários, esse seriado, vai valer a pena, tá? Bom,
E em todo esse contexto, em algum momento foi usado uma evidência de DNA. E a evidência de DNA, ela pode se aplicar em algumas situações um pouco específicas. Existe esse diagrama, que ele é chamado epitâmero de Quintiliano. Quintiliano foi um pensador grego, que ele propôs que, uma vez que você respondesse a essas 7 perguntas, você teria esclarecido qualquer situação sobre qualquer caso. Então, por exemplo, um caso criminal, né? O que, quem, quando, onde, como, por que meios e por quê, você respondendo essas 7 perguntas, você conseguiria esclarecer a sua situação. Para algumas delas, o DNA, a evidência de DNA, ela cai como uma luva. Exemplos. Quem? Né? Quem é o pai dessa criança? Quem é essa vítima não identificada? Quem é o estuprador dessa vítima? Onde? Também é uma pergunta que pode ser respondida com o exame de DNA. Exemplo, quando você consegue vincular uma vítima a um determinado local, se ela foi transportada em algum veículo de um lugar para o outro, você tem evidências que o suspeito deixou na cena, enfim, você consegue vincular também vítima e suspeito a um local de crime. Como também, às vezes, a gente consegue responder quando a gente faz, por exemplo, análise de objetos, uma arma do crime, evidenciasse uma mancha de sangue enfim, algum objeto que foi usado no homicídio, isso também pode esclarecer como aquele homicídio foi praticado, certo? Bom, e aqui, para ilustrar para vocês, eu trago alguns casos que a gente atuou no IPPGF. Para quem não sabe, o IPPGF ele foi fundado em 2005, então ano que vem a gente está fazendo 15 anos de existência. E ao longo desses 15 anos a gente já trabalhou em milhares de casos, alguns de repercussão. Como, por exemplo, em 2011, quando teve a enchente da região serrana, onde milhares de pessoas morreram, mais de 300 identificações desses cadáveres foram realizadas através de exames de DNA. A gente sabe que foram circunstâncias que acabaram agravando, não só pela gravidade da situação, pelo número de pessoas que morreram ao mesmo tempo, mas pela condição em que muitos dos cadáveres foram recuperados, né? Verão, calor, ambiente úmido, muitos já em adiantado estado de putrefação, né? Então, em alguns casos, o exame de DNA, ele auxiliou muito na identificação dessas pessoas. Outros casos também, esse caso aconteceu em 2013, um homicídio que aconteceu na Rocinha. Esse rapaz, o Helder, ele foi descoberto que ele foi o responsável pelo estupro e assassinato da Rebeca, na época. Também foi um caso que a gente conseguiu fechar através do exame de DNA, das evidências que foram recuperadas no corpo da Rebeca. E aqui uma interface interessante com a odontologia. Conversando com um colega na época, né, e algumas informações que saíram na imprensa também, o cadáver da Rebeca, ele tinha marcas de mordida. Então, na época, até um colega conversou comigo, não precisava nem de exame de DNA, ele deixou a assinatura dele ali no corpo dela, né? E uma coisa que a gente vai conversar também um pouco mais adiante, não só a marca da mordida é importante para o odonto, mas também o DNA da saliva, é possível recuperar DNA da saliva dessa marca de mordida, que pode ser usado também no exame de DNA. Outro caso também interessante, esse aconteceu em 2017, a identificação do cadáver do embaixador grego Kyriakos Amiríades, que ele foi assassinado a mando da mulher dele. Na época, o cadáver foi encontrado carbonizado dentro de um carro. E esse caso é um caso muito interessante porque a gente participou numa colaboração internacional. A identificação só foi possível através do exame de DNA, mas para isso a gente utilizou como amostras de referência. Uma amostra de referência direta, ou seja, nós recuperamos DNA do óculos dele, dessa plaquinha do óculos que fica aqui no nariz. Foi uma das amostras que a gente usou, mas ainda assim a gente precisaria de um familiar, né, para fazer essa comparação. Sendo grego, a família dele estava na Grécia, né?
Então, nós emitimos o laudo através de uma colaboração com a polícia grega, via Interpol, que coletou o material de referência da mãe do embaixador, que estava na Grécia, fez a análise, enviou para a gente o perfil genético para que a gente pudesse, então, comparar com o perfil genético do cadáver que a gente tinha na época. Então, esse caso foi muito interessante por conta dessa colaboração internacional. Não foi o único caso em que a gente trabalhou numa colaboração internacional, já tivemos outros casos que eu me lembro agora, com a Argentina, com a Inglaterra, com a Noruega, né? Mesma situação, de estrangeiros que morreram aqui e que precisavam de identificação. Acho que o americano também. Então, mas esse, obviamente, foi o mais famoso deles pela notoriedade do caso, né? Esse aqui, bem recente, também é bastante interessante, aconteceu ano passado, esse caso aqui, inclusive, eu trabalhei. Foi um caso de estupro, onde a gente conseguiu pegar o suspeito graças a uma guimba de cigarro que ele deixou na delegacia. Ele não queria fornecer material genético para fazer a comparação no exame, mas quando ele foi prestar depoimento, ele era fumante, fumou, jogou a guimba fora. E aí, existe a jurisprudência, jogou fora, é lixo, pode ser arrecadado pela polícia. Então, os policiais da delegacia arrecadaram, enviaram para a gente usou como amostra de referência para poder comparar com as amostras do caso e deu um resultado positivo, então permitiu então, a prisão preventiva dele na época. Então, são alguns casos que eles ilustram alguns pontos bastante interessantes de como o exame de DNA ele pode auxiliar as investigações, né? Se eu começar a contar aqui, também tem outros N casos super interessantes, mas se der tempo a gente conversa um pouquinho sobre evidências engraçadas, né, incomuns que a gente recebe lá no nosso laboratório. Mas para a gente começar, então, efetivamente a tentar entrar, a entender como é que o exame de DNA funciona, vou começar resgatando alguns conceitos básicos lá da bioquímica, da biologia molecular, do primeiro período lá de trás, tá? Primeiro, o que é a genética forense de fato? Então, a gente falou bastante sobre isso até agora, né, mas definindo exatamente o que é a genética forense. Eu vou fazer bastante isso durante a aula, tá? Que senão minha garganta não aguenta. Então, a genética forense, ela é a área do conhecimento que trata da utilização dos conhecimentos e técnicas de genética e biologia molecular no auxílio à justiça. E reparem que aqui eu estou colocando genética e biologia molecular como duas coisas diferentes, tá? Por quê? Genética, a gente diz que é o campo do conhecimento que estuda hereditariedade. Mendel, ervilhas, azão-azinho, lembra? Ok. Então, ela estuda as leis da hereditariedade. Como que as pessoas herdam características dos seus pais, né, e dos seus antecessores, vamos dizer assim, e como que essas características se transmitem aos descendentes. Até chegar num nível de genética de populações. A gente entender como que a transmissão desses caracteres hereditários acontece no nível populacional. Já a biologia molecular é uma coisa mais ferramental, é mão de obra, trabalho de bancada. Então, a biologia molecular é o quê? O estudo do DNA, seus mecanismos e manipulação desse DNA, tá? Mas onde que está o DNA, afinal de contas? A gente pensa logo, DNA, genoma, núcleo da célula. Beleza, até aí tudo bem. O principal pacote de DNA que a gente mais analisa nos nossos exames é realmente o DNA nuclear. É aquele que está lá no núcleo das nossas células. Cromossomos, genoma humano, etc. Esse DNA a gente pode chamar também de DNA genômico ou autossômico, tá? Mas a gente também tem um DNA muito especial que está presente nas mitocôndrias, que são aquelas organelas que são responsáveis pela respiração celular, produção de energia para a célula. As organelas, as mitocôndrias, elas têm DNA próprio. E em muitas situações, esse DNA mitocondrial, ele vai ser bastante interessante para a gente para algumas utilizações forenses, principalmente na parte de identificação cadavérica em amostras que a gente vai acabar tendo interface entre genética e odontologia. Então, aqui eu coloquei para vocês mais algumas imagens, porque a gente está muito acostumado a pensar em cromossomo assim, né? Esses dois bracinhos, assim, né? Parecendo uma pessoinha, assim, né? Com os bracinhos, com as perninhas, assim.
Isso aqui é só para esclarecer uma coisa. Cromossomo, ele só fica assim quando a célula está se dividindo, tá? Quando pensar em DNA nuclear, o mais certo seria a gente pensar numa coisa mais ou menos assim, tá? Filamentos. Isso aqui é o DNA relaxado. Quando a célula está lá, completando o ciclo de vida dela, genes ativos, produzindo proteínas. Essa aqui é a forma do DNA. Isso aqui é o quê? É o cromossomo duplicado, empacotado, condensado, pronto para quando a célula fosse dividir, tá? E aqui, a nossa mitocôndria, com as suas moléculas de DNA. Reparem que cada mitocôndria, ela carrega várias cópias do seu DNA lá dentro dela, tá? Isso é uma informação que vai ser bastante importante quando a gente chegar lá no final da aula e for falar especificamente de DNA mitocondrial. Além disso, tem uma outra característica aqui que difere do DNA nuclear para o DNA mitocondrial. O DNA nuclear, ele é uma molécula linear. Embora ele fique empacotadinho e tal, mas ele tem pontas, tá? Então é uma molécula linear. O DNA mitocondrial é uma molécula circular, tá? Aquela dupla fita, só que ela se fecha, forma um círculo. Isso também é uma característica que vai ser muito importante. Lembre-se disso quando a gente for falar mais pra frente da parte de DNA mitocondrial, ok? E o que é o DNA, afinal de contas? DNA, do inglês, ácido desoxirribonucleico. Todo mundo decora isso, né? Quando tá lá no ensino médio, decora. Aí eu gosto de fazer sempre uma brincadeira com os meus alunos, aquela pergunta de prova, né? Item A, o que é DNA? Ácido desoxirribonucleico. Item B, por que o DNA é ácido? Cri, 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 cri. Essa é a pergunta de que vale 1 milhão. Por que o DNA é ácido? Por quê? O DNA, ele é um polímero. Tá? Ele é formado por unidadezinhas menores, que são as bases nitrogenadas, são os nucleotídeos, são os nucleotídeos, que é essa pequena unidade fundamental. O nucleotídeo, ele tem uma base comum, que é o quê? O esqueleto aqui, ó, um grupo fosfato ligado a um açúcar, que é, no caso, a desoxirribose, só para decorar. E o que varia de um nucleotídeo para outro é a base nitrogenada que está ligada a ele, que pode ser adenina, timina, citosina ou guanina. A famosa sopa de letrinha do DNA, a TCG. E por que ele é ácido, afinal de contas? Por causa desse grupamento fosfato aqui. Ele tem um radical que é uma hidroxila livre. Tem um fósforo ligado a um oxigênio, dupla ligação. Aqui também tem o oxigênio, que vai ligar com os outros nucleotídeos. Aqui tem um oxigênio, que vai ligar com os outros nucleotídeos. E aqui tem um grupamento hidroxila livre. Em pH em torno de 7, que é o pH neutro das nossas células e tudo mais, o que vai acontecer? Esse grupamento hidroxila, ele se ioniza, perde esse H+, e fica uma carguinha negativa aqui nesse oxigênio. Então, definição clássica de uma molécula ácida é a molécula que libera hidrogênio. H+ em solução, principalmente no meio neutro, tá? Mas, no caso aqui, liberei um H+, fiquei com uma carga negativa, então por isso que eu digo que o meu DNA é ácido. Ok? Isso também vai ser um pouco uma característica importante quando a gente falar lá na frente de técnica, quando a gente falar de eletroforese, lembrem dessa característica do DNA carregar uma carga negativa, ok? E os genes? A gente também escuta falar muito de genes quando fala de DNA, correto? O que são os genes, afinal de contas? Existe uma definição clássica, antiga, que a gente aprende lá na escola, que diz que gene codifica uma proteína.
certo? Vocês devem se lembrar disso. A gente tem uma definição mais nova, que é a mais aceita hoje, que diz que um gene é um trecho limitado do DNA que tem uma determinada função. Por que isso? Eu posso ter um gene igual a uma proteína? Sim, tenho. Mas eu também posso ter um gene igual a um pedaço de uma proteína, a não uma proteína completa. Exemplo, hemoglobina. A hemoglobina, para ela ser funcional, ela precisa o quê? De 4 cadeias peptídicas, juntas, para aí sim ter uma função, certo? Eu tenho 2 cadeias alfa, 2 cadeias beta. Um gene codifica as cadeias alfa e o outro gene codifica as cadeias beta. Então, nesse caso, um gene vai ser igual, vamos dizer assim, meia proteína. Eu posso ter também uma situação do tipo, um gene igual a várias proteínas. Exemplo, genes que codificam anticorpos. Eu tenho aqueles anticorpos que ficam solúveis no sangue, mas eu tenho também anticorpos que ficam ancorados na membrana de células. Então, eu tenho o mesmo gene codificando diferentes versões de uma mesma proteína. Ou eu posso ter também um gene igual a 0 proteína. Exemplos. Genes que codificam, por exemplo, RNA transportador, RNA que tem função dentro da célula. Genes que vão trabalhar na parte de regulação do metabolismo celular, então regulação de transcrição, regulação de tradução. São genes que não vão codificar proteína nenhuma, mas que têm sim sua função na célula. Então, por isso que hoje a gente diz, uma versão mais atualizada da definição de gene, seria exatamente isso. Trechos limitados do DNA com uma determinada função. Ficou claro? Maravilha. E os cromossomos? Os cromossomos são as estruturas de organização do DNA genômico. Então, aquele meu DNA que está lá no núcleo da célula, ele se divide em várias pequenas porções que são os meus cromossomos, né? Então, eu tenho aqui o meu DNA dupla hélice, né? Aquela fita de DNA que a gente está acostumado a ver. Essa fita, então, ela vai se enrolar sobre ela mesma, vai se enrolar em cima dessas proteínas estruturais, que são as histonas, e aí esse conjunto, esse amarrado, é que vai se condensar e, no final das contas, formar aquele cromossomozinho que a gente está acostumado a ver, com aqueles bracinhos e as perninhas assim. No caso dos seres humanos, o que a gente tem? Em condições normais de temperatura e pressão, 46 cromossomos em cada célula. Seriam o quê? 23 pares ao todo. Então, para cada cromossomo, a gente tem 2 cópias. Uma cópia que a gente herda do pai e outra cópia que a gente herda da mãe. Até aí, nada demais, certo? Sendo que desses 23 pares, 22 pares é aquele que todo mundo tem, que são os chamados cromossomos autossômicos, que são aqueles que são numerados de 1 a 22. E a gente tem um par de cromossomos sexuais, que são aqueles cromossomos que vão definir o sexo genético daquela célula e daquele indivíduo. Cromossomo X e cromossomo Y. Mulheres carregam 2 cromossomos X e homens carregam um cromossomo X e um cromossomo Y. Beleza? Vamos seguir mais um pouquinho, então. Local genético. Vou falar muito disso também durante a aula, principalmente quando a gente chegar na parte de marcadores genéticos. Local genético, ou eu posso também chamar de locus, que é o nome em latim. Como todo bom nome em latim, plural de locus, vocês podem ver escrito aí em algum lugar, loci, tá? Então, o local genético é uma porção do cromossomo. É simplesmente uma forma de localizar, como se fosse um endereço de um gene ou do marcador genético que eu estou querendo analisar, tá? Então, local genético ou locus é o endereço, é aquela porçãozinha do cromossomo que eu estou estudando. O alelo são as diferentes versões do gene. Ou seja, se eu estiver olhando para esse local genético aqui, se naquele trecho de DNA eu tenho naturalmente, na minha população, versões diferentes daquele conteúdo genético, eu digo que eu tenho alelos diferentes. Lembra que eu falei com vocês que a gente tem 2 cromossomos de cada das nossas células?
Se os dois alelos nos dois cromossomos de um local genético são iguais, a gente diz que essa característica está em homozigose, que os dois alelos são iguais. Azão, azão ou azinho, azinho. Lembram disso? Beleza. E já o heterozigoto é quando essas versões desses alelos são diferentes. É o clássico azão, azinho, que a gente aprendeu lá no colégio, nas aulas de genética mendeliana, certo? Então, para ilustrar, seria mais ou menos isso aqui. Eu tenho o meu cromossomo, tá? E o parzinho dele. Estou estudando esse local aqui, essa porção desse cromossomo. Então, aqui é o meu locus, ou local genético. Dentro desse local genético, eu tenho duas versões possíveis de alelos que podem ocupar ali, o vermelhinho ou o listradinho, certo? Então, ali na situação de baixo, se eu tenho dois vermelhinhos ou dois listradinhos, eu tenho, então, um indivíduo homozigoto, seja ele de um tipo ou do outro. Se eu tenho um diferente do outro, como é o caso do meio ali, que eu tenho um vermelho e um listrado, então aí eu tenho uma característica heterozigoto. Ficou claro? Alguma dúvida? Beleza. Então aqui a gente tem a nossa primeira questão. Eu coloquei aqui nos slides todas as questões que tem aí na apostila de vocês e coloquei mais duas bônus que eu não pude colocar aí porque elas dependem de figura. Então eu coloquei aqui nos slides, tá? Vou dar um tempinho para ver se vocês conseguem resolver. É bem moleza essa daqui. Então, uma questão... ressaltando, todas as questões que estão aqui caíram em provas de odontologistas por aí, tá? Essa aqui especificamente, prova da Polícia Técnica de Mato Grosso, de 2014. É a questão 1 que está aí na apostila de vocês. Cromossomo é a estrutura nuclear pareada que contém os filamentos lineares de DNA, onde se encontra a informação genética. O núcleo das células somáticas humanas contém... detalhe, células somáticas, está claro para todo mundo o que é isso? Célula somática é diferente de célula reprodutiva. Célula somática são as células diploides, todas as células que estão no nosso corpo, que são diferentes dos gametas, células reprodutoras, que são haploides, ou seja, tem só metade do genoma, ok? Então aqui a gente está falando de células somáticas, genoma completo. Então qual dessas opções traduz o que as células somáticas carregam de material genético? Todo mundo concorda? Fiz só para dar suspense, tá? Então, parabéns, todo mundo acertou. Então, realmente, o núcleo das células somáticas humanas contém o quê? 22 pares de autossomos, que são aqueles cromossomos numerados que todo mundo tem, e 2 sexuais, que podem ser XX na mulher iguais ou XY no homem, ok? Então, a opção B, D e E está fora, porque não são 21 pares de cromossomos. E a C também está errada, porque ela fala exatamente o inverso. Ela diz que mulher é XY e homem é XX, o que, na verdade, é o contrário. Beleza? Tranquilo até aqui? Seguindo, então. Aplicações da genética forense. Genética forense, ela pode ser aplicada no contexto jurídico, quando a gente pensa em contexto jurídico, ela se aplica tanto na esfera civil e de família, que eu acredito que seja uma das mais... quando a gente pensa em genética, é a primeira aplicação que vem à mente. Investigação de paternidade, programa do ratinho, exame de DNA. É o que todo mundo logo pensa, né? Mas também tem, por exemplo, algumas questões de documentação. Eu tive um caso que eu acabei trabalhando lá no IPPGF, apesar dele ser um pouco mais esfera civil, mas tinha uma questão criminal envolvida aí, que a gente acabou fazendo um exame nessa situação. Foi uma investigação de falsidade ideológica. Um rapaz, ele foi no Detran tirar a identidade, levou lá uma segunda via de uma certidão de nascimento. Quando ele chegou no Detran, já tem uma identidade emitida para essa pessoa, com esse nome, com essa filiação, desse jeito.
Ele, ué, mas eu nunca tirei documento de identidade, como é que pode? Eu tô vindo aqui pela primeira vez e tal. E aí, durante a investigação, veio à tona uma história de que parece que a primeira certidão de nascimento, a original que ele tinha, foi roubada em algum momento de dentro da casa, ou se perdeu, sei lá o que aconteceu. E aí ele precisou tirar essa segunda via, esse rapaz. Então a investigação acreditava que alguém achou esse documento, essa certidão, e usou essa certidão para tirar uma identidade falsa. E aí agora como é que ele ia provar que ele era ele, né? Que aquela certidão dizia respeito a ele. Então a gente acabou fazendo um exame de DNA comparando ele com o irmão biológico, só para provar que ele realmente era quem ele dizia ser, né? Então também existe essa aplicação em algumas questões de documentação. Outra situação que eu também ouvi falar, essa eu não trabalhei diretamente, mas poderia ser uma aplicação. Há alguns anos atrás eu fui num evento na Emerge, na Escola de Magistratura do Rio de Janeiro. Estava tendo um evento sobre genética lá. E aí uma juíza que não era nem criminal, uma juíza de vara de família, estava comentando que ela teve um caso de uma senhora que foi até o gabinete dela, uma senhora muito senhorinha já, falando que ela queria tirar a identidade. Ela, analfabeta, nasceu no interior de não sei de onde, veio para cá criança, trabalhou de doméstica a vida toda, não sabia ler, não sabia escrever, não tinha um documento, nem uma certidão de nascimento. Nada, nada, nada. E aí ela chegou para a juíza e falou, eu queria tirar meus documentos porque eu não quero dar trabalho para os meus filhos quando eu morrer. Sem documento, os filhos não iam conseguir enterrar ela, né? Então, isso também poderia ser uma situação onde o exame de DNA poderia ser utilizado. E na esfera criminal, que é o que estamos aqui para falar hoje, né? O exame de DNA ele pode ser aplicado em várias situações. As mais óbvias que a gente pensa logo. Estupro, violência sexual. Ligar o suspeito àquela vítima. Óbvio, a gente faz isso, claro. Vinculação de vítima e suspeito à cena de crime, ou investigação de crimes sexuais, isso a gente faz bastante. Outra situação também que pode vir à tona na cabeça das pessoas. Identificação de cadáveres ou restos mortais. Aqui no Rio de Janeiro, especificamente, é o exame que a gente mais faz. Eu acho que 80% do volume de laudo que a gente faz é identificação cadavérica, por incrível que pareça. E aqui eu falo de identificação, pode ser identificação do corpo todo, ou em algumas situações que a gente já fez também, de vincular partes, né? Quando você tem despojos e tal, cadáver desmembrado, a gente também já fez laudo assim para reunir peças, né? Exames em objetos, a gente faz bastante também. Crimes contra o patrimônio, isso aqui é uma novidade. Nem todo mundo pensa nessa situação, mas é uma situação que está acontecendo bastante ultimamente. Explosão de caixa eletrônico, aí recupera toca ninja, recupera garrafa de água que foi usada. Às vezes até um tipo de amostra que a gente chama de DNA de toque, que é o quê? Exatamente o que o nome diz. A partir do momento que eu botei minha mão aqui, eu não deixo só impressão digital. Eu posso deixar também um resquício de DNA meu aqui, tá? Hoje em dia a gente consegue recuperar pouco assim. Então, por exemplo, explosão de caixa eletrônico, roubo de carro, recuperou o carro, a perícia pode ir no veículo e coletar material, por exemplo, do volante, da alavanca de câmbio. A gente já processou muito material desse tipo. E aí a gente consegue eventualmente recuperar o perfil genético de quem roubou aquele carro, de quem explodiu aquele caixa eletrônico. E outra situação que a gente também pode trabalhar é em desastre de massa. A respeito de desastre de massa, eu quero ressaltar para vocês aqui um dado interessante, que, segundo o Manual de Identificação de Vítima de Desastre de Massa da Interpol, isso aqui também é uma sigla que no meio pericial vocês vão ouvir falar bastante, se já não ouviram aqui no curso. DVI, né? Disaster Victim Identification. Então, procedimento para identificação de vítima de desastre de massa. Esse manual da Interpol, ele reconhece 3 métodos, e só 3, para identificação de pessoas, que são a papiloscopia, impressão digital, palmar e plantar, né, dos pés, a odontologia, o exame odontolegal, e a genética. Por que isso? Porque existe uma diferença técnica entre reconhecimento e identificação, que eu acredito que vocês também já tenham ouvido falar aqui no curso, né? Identificação é aquela prova científica de que aquela pessoa é aquela pessoa, inequivocadamente. O reconhecimento são métodos não científicos ou métodos auxiliares
que podem ajudar a investigação. Exemplo, o familiar ir lá olhar uma foto ou cadáver e dizer que é o fulano de tal. Ou objetos de uso pessoal, vestes que são encontradas junto com o cadáver. Tudo isso são procedimentos de reconhecimento. Identificação, especificamente, só papiloscopia, odonto e genética. E aqui, um detalhe também técnico, que questão de prova também. A análise de DNA, ela é de natureza comparativa. Então, eu vou precisar de uma amostra que eu chamo de amostra de referência, que é aquela cuja fonte biológica é conhecida. Ah, tá, eu sei qual é a fonte dessa amostra. É uma mancha de sangue que eu coletei no local de crime. Não, não é isso. Fonte biológica conhecida quer dizer que eu sei qual é o indivíduo que me forneceu aquela amostra. Tá? Eu tenho um nome associado àquela amostra. E a amostra questionada, que eu vou comparar com essa de referência, é aquela de fonte biológica desconhecida. Então, cadáver não identificado, uma amostra coletada do corpo da vítima de violência sexual, uma amostra de local de crime, tá? Essas são amostras questionadas, fonte biológica desconhecida. Posso fazer um exame só com a minha amostra questionada? Poder, até posso. Fazemos aqui no Rio de Janeiro, em menor volume, mas fazemos. São chamados casos abertos, tá? Mas, quando eu processo, faço um laudo de DNA, onde eu só tenho amostra questionada, qual é o detalhe? Eu não tenho como dar uma resposta conclusiva sobre esse laudo. Eu simplesmente vou informar que, eu obtive o perfil genético dessa amostra questionada. Mas não vou ter muito o que fazer com ela. O máximo que eu posso fazer é pegar essa amostra e lançar no meu banco de dados, que vai ser o último assunto da nossa aula de hoje. Então, a gente faz exame só com a amostra questionada? Sim, fazemos. Só que não vou ter uma resposta conclusiva num primeiro momento, tá? Eu posso, no máximo, pegar esse perfil e jogar num banco de dados e esperar que, eventualmente, esse perfil seja coincidente com alguma outra amostra, com algum outro indivíduo. Para eu dizer que eu tenho uma resposta conclusiva, ou seja, positiva ou negativa, né, deu inclusão ou deu exclusão, eu preciso de uma amostra de referência para me dar essa resposta. Tá certo? E aí a gente tem mais uma questão, mais uma vez, da Politec de Mato Grosso, questão número 2, molezinha também. A fonte de DNA com a qual se compara a amostra questionada denomina-se a amostra de referência. Letra E. Isso aí. Molezinha também, né? Tudo bem até aqui? Ótimo. Então agora a gente vai começar a falar o ponto que eu acredito que seja o principal para a área de vocês da odonto. Vamos dizer assim, além de ser o ponto dentro da genética forense que mais cai nas provas de odonto, é aquele assunto com o qual na rotina de trabalho de vocês vão ter mais contato, tá? Por quê? Salvo algumas exceções, normalmente a gente não vê dentistas trabalhando na bancada com genética. A nossa interface maior de trabalho é justamente nesse ponto, onde odontologistas fazem coleta de material e essa amostra é enviada para a gente para análise. Então, essa é a maior interface de trabalho que a gente tem. Então, é o ponto assim que da aula de hoje para vocês eu acredito que seja o mais importante, tá? Bom, com relação a material biológico, que a gente pode analisar em exame de DNA, diversas amostras a gente pode analisar. Fluidos corporais, a gente pensa logo. Sangue, sêmen, saliva. E aí eu posso ter esses materiais também coletados das mais variadas formas. Sangue, eu posso ter sangue líquido, seja de vivo ou seja cadavérico. Sangue, eu posso ter esse sangue em suportes, em objetos, né? Sangue seco, mancha de local, suave. Tenho sangue latente, aquele que é revelado com luminol,
né? Então, sangue, aí imaginem sangue das mais variadas formas possíveis. Sêmen, também. Na grande maioria dos casos, a gente analisa sêmen, geralmente algum suporte, uma mancha numa roupa, mancha em roupa de cama. Já recebemos também sêmen in natura. O caso mais comum é preservativo usado, né? Preservativo arrecadado em local, alguma coisa do tipo, que preservativo pra gente é bom porque a gente vincula ali duas pessoas, né? Na parte externa a gente tem o DNA da vítima, normalmente, e na parte interna a gente tem o DNA do agressor, né? Saliva. Saliva também a gente tem das mais variadas formas. Pode ser a saliva que é coletada no suave oral de uma amostra de referência. Pode ser a saliva que está imobilizada em algum suporte, tipo um copo, tipo uma garrafa, tipo uma guimba de cigarro. Tudo bem que não é só saliva, né? Pensando em saliva, a gente pensa também em células epiteliais, da mucosa oral, né? Principalmente. Saliva pode ser aquela saliva que está impregnada numa marca de mordida, né? Então, também, saliva dos mais variados tipos. Tecidos moles. Tecidos moles, a gente pensa em músculo, pensa em pele, pensa em cartilagem. Esse tecido mole, geralmente, a gente recebe em maior frequência associado, por exemplo, a cadáveres que a gente chama de frescos, né? Aqueles cadáveres recentes que não têm sinal de putrefação, que por algum motivo não puderam ser identificados de alguma outra forma. Mas também a gente pode receber tecido mole bastante de cadáver carbonizado. O cadáver carbonizado, dependendo do grau de carbonização dele, ainda permite que a gente colete tecido mole para o exame de identificação, principalmente aqueles onde a carbonização é mais superficial. Quando você abre o cadáver durante a necrópsia, musculatura profunda geralmente está bem conservada. Então a gente consegue fazer coleta de musculatura profunda, cartilagem, cartilagem de joelho, cartilagem de intercostal, né? A gente consegue fazer um exame de DNA super bem sucedido com esses materiais. Ia perguntar alguma coisa? Não? Ah, tá. Tecidos rígidos, ossos e dentes, né? Que é o clássico. Ossos a gente pode receber, a gente acaba recebendo muito osso de cadáver recente, vamos dizer assim, por motivos que depois eu vou explicar, mas existem aquelas amostras onde a gente só tem a opção de escolha de ossos e dentes. Cadáveres em avançado estado de putrefação, cadáveres esqueletizados já, então a gente não tem outra opção a não ser tecidos rígidos, né? Como, por exemplo, material de exumação e por aí vai. Exumação pra gente é uma história triste, gente. Vocês não sabem o quanto que é difícil trabalhar com uma amostra de exumação. A gente, às vezes, vê reportagem, vê artigo científico, porque extraiu o DNA da múmia de não sei das quantas, né, do cadáver medieval. Gente, vocês não têm noção do quanto que é difícil trabalhar com isso, cara. A gente, quando recebe o laudo lá com a gente, que a gente já vê que é material de exumação, a gente já tem vontade de sentar e chorar. É terrível. E pelos também. E aí eu falo de pelos e cabelos, tá? Tem algumas limitações técnicas para utilizar pelos e cabelos, tá? Quais são? Vamos pensar no fio de cabelo, que é mais fácil, tá? A gente tem a raiz do cabelo, que é o bulbo, e tem o fio, né, o comprimento do fio. Normalmente o DNA nuclear a gente só encontra na raiz do cabelo, tá? No fio do cabelo só tem DNA mitocondrial, ok? E esse DNA que está na raiz do cabelo, normalmente só fica íntegro depois que o cabelo é arrancado de 2 a 3 dias, com sorte, tá? Então a próxima vez que vocês virem uma cena de novela onde fulaninho pegou, quer fazer um exame de DNA, quer forjar um exame de DNA, aí pega aquela escova de cabelo, tira 2, 3 fios e manda pro laboratório e sai aquele perfil maravilhoso, não é bem assim não, tá? Seria muito mais fácil a pessoa pegar a escova, sumir com a escova e mandar a escova para o laboratório. Isso a gente já fez bastante, porque na escova em si fica aderido célula epitelial do couro cabeludo. Aí tudo bem. Pegar aquele fiozinho de cabelo que está ali solto na escova já é bem mais complicado, tá?
para algumas coisas. A principal desvantagem do mitocondrial em relação ao nuclear é que você não consegue individualizar a pessoa. O DNA mitocondrial, como a gente vai ver mais para frente, é um marcador que a gente chama de linhagem. Ele delimita a família. Então você até consegue dizer, esse fulano faz parte dessa família. Mas você, a sua mãe, a sua avó materna, as suas irmãs e irmãos, todos filhos da mesma mãe, sua tia materna, todos os seus tios e tios maternos, todos têm o mesmo DNA mitocondrial. Então, assim, não tem como você individualizar uma pessoa, você só aponta a família. Então, essa é uma desvantagem. Então, por exemplo, você quer fazer um exame de paternidade. Pega lá o pente do cara, aquela escova de cabelo, com os cabelinhos, e manda para saber se ele é pai de uma criança qualquer. Não vai funcionar. Por quê? Mitocôndria a gente herda da mãe. Então, não funciona, tá? Bom, algumas características, então, importantes das evidências biológicas. Por que eu estou colocando isso? Pode ser que, num primeiro momento, pareça para vocês que os detalhes que eu vou passar, de como que você escolhe, como é que você coleta a amostra, pode parecer muito complicado ou decoreba. O raciocínio é muito simples. A amostra biológica. Qual é o grande problema de amostra biológica, uma vez que você tira ela daquele meio? Contaminar e principalmente estragar, vamos dizer assim, né? Igual alimento. Deixou um alimento fora da geladeira ou, sei lá, passou aquele prazo de validade, estraga. O que estraga a amostra biológica? Micro-organismo, certo? Micro-organismo gosta de quê para crescer? Comida, calor e umidade. Então, pensem que qualquer método de coleta e principalmente armazenamento de amostra biológica é principalmente para evitar o quê? Degradação. Então, pensem sempre, o que micro-organismo gosta? O que degrada a amostra é micro-organismo. Micro-organismo gosta de comida, calor e umidade. Então, pensem sempre que vocês têm que eliminar essas três coisas no momento da coleta e do armazenamento daquela amostra. Pensou nisso? Todo o resto faz muito mais sentido. Beleza? Então, algumas características importantes das evidências biológicas. Efemeridade, ou seja, as amostras se degradam facilmente, seja por micro-organismos ou por fatores ambientais. Lembra que eu falei para vocês que a exumação para a gente era um pesadelo? O material de exumação para a gente era um pesadelo? Não só pelos micro-organismos que vão decompor aquele cadáver, mas também por características do solo em si. Se for um solo muito ácido, se for um solo com muita matéria orgânica, isso pra gente é um pesadelo na hora da gente recuperar esse DNA. A gente se livrar desses contaminantes é difícil pra caramba e isso atrapalha muito a nossa análise. Então, fatores ambientais ou contaminantes inorgânicos, vamos dizer assim, também pode atrapalhar muito a nossa análise. Susceptibilidade. Amostras podem ser facilmente contaminadas, seja pelo perito, manipulador ou micro-organismos. Contaminação por micro-organismo, o problema principal é a degradação do DNA. DNA degradado, quebrado, é muito mais difícil da gente analisar. Contaminação pelo perito, operador, manipulador, essa é pior. Por quê? Se eu tenho o DNA degradado, o máximo que vai acontecer é eu não ter resultado nenhum, porque o DNA está todo despedaçado. Agora, se a amostra for contaminada pelo manipulador, ela aparece e eu não tenho como me livrar dela. E aí fica feio para quem coletou, né? Porque tem lá o seu DNA aparecendo lindo no meio de uma amostra criminal, né? Então, é muito mais complicado. Em alguns momentos a gente tem como rastrear a fonte dessa contaminação, mas tem situações que a gente não consegue rastrear, então a gente fica sem saber se é uma contaminação que ela já veio do local contaminada, ou seja, uma amostra que, pela dinâmica do crime, ela já foi contaminada, ela é uma mistura naturalmente, ou se foi no momento da coleta pelo perito de local ou pelo perito no IML que manipulou, se foi uma contaminação interna nossa. Isso a gente até tem como rastrear, porque todo mundo que trabalha lá no IPPGF, desde o perito até a funcionária da limpeza, a gente tem o perfil genético de todo mundo lá registrado, catalogado, então a gente tem como rastrear isso aí.
Mas, se não for nenhum de nós, de quem é? Né? Então é um pouquinho mais complicado. E a baixa visibilidade. Alguns vestígios biológicos podem ser de difícil visualização. Amostras muito exíguas, muito pequenas, aquela manchinha de sangue, aquela amostra de toque minúscula. Então precisa de equipamento ou reagentes que revelem essas manchas ou restos celulares, como por exemplo o mais famoso de todos é o luminol. Luminol, beleza, uma ferramenta ótima, revela sangue latente e tal, mas para quem não sabe, ele não é específico para sangue, tá? O luminol brilha graças ao ferro que tem no M. Se você tiver qualquer outra coisa com ferro ou uma estrutura parecida com essa, vai brilhar também. Exemplo, clorofila. Clorofila, ela tem uma estrutura que é uma estrutura muito parecida com o M da hemoglobina, só que ao invés de ter ferro, tem magnésio. Então, se você tiver um ambiente cheio de planta e tacar luminol, vai brilhar, tá? Mesmo que nunca tenha passado sangue por ali. Então, tenham isso em mente também. Não é específico para sangue. E outra, é inerte até certo ponto. A amostra já é exígua, já tem resquício de sangue, já foi lavada, ainda joguei luminol em cima, isso pode atrapalhar a minha análise em alguma medida. Tá ok? Bom, vamos dar um intervalinho, 5 minutinhos, para a gente poder seguir então, beleza?